Olá, tudo bom? Hoje eu vou fazer mais uma análise de listas aqui e hoje eu peguei essa lista aqui do Scream and Yell, que são dos 50 discos nacionais dos anos 10. O que são os anos 10? Eu descobri, surpreendentemente, tem gente que não conhece essa nomenclatura. Os anos 10, assim como a gente se referia aos anos 1910, né, que seria de 10 a... Desculpa, que seriam os anos de 1910 a 1919, também se refere aos anos de 2010 a 2019. Muita gente considera 11, 20 também, enfim, né? Independente disso, vamos analisar aqui quais foram as escolhas. Vou ver se eu concordo, ver se eu discordo, ver se eu tenho algo a acrescentar. Eu acho difícil discordar, tá? É uma lista muito grande, né? 50 discos nacionais dos anos 10. Eu acho que tem muita coisa aqui que vai ser interessante. De bate-pronto, eu já acho que vai faltar, né? Tô chutando aqui. A minha expectativa aqui é que vai faltar alguns discos importantes do rap. E eu não sei, eu acho que vai sobrar discos da MPB, da nova MPB. Talvez vá faltar algumas coisas importantes do rock também. Bom, mas isso são expectativas, né? Vamos lá, vamos direto pro tema do vídeo. Elza, a mulher do fim do mundo. Cara, o que ela fez aqui é muito incrível, tá? O que a Elza Soares fez ali nessa última arrancada artística dela no final da vida, eu acho surpreendente. Eu acho até que, cara, colocar esse disco como número 50, eu acho que é pouco, assim, pra ela. Eu acho que esse aqui é um dos discos mais importantes que a gente teve nos anos 10. Mas teve tanta coisa interessante nos últimos 10 anos. Na verdade, a gente tá em 2025, nos últimos 10 anos, mas nos últimos 15 anos, teve tanta coisa que mudou o cenário da música brasileira que eu acho que a gente vai encontrar muitas pérolas aqui, muita coisa muito boa, tá? Já adianto de antemão também que eu acho muito difícil fazer uma lista, aliás, falar sobre todos os discos que vão estar aqui, porque alguns eu vou ter alguma coisa a acrescentar, outros eu vou passar batido, alguns eu vou falar que eu gosto, só que eu não gosto. Sem estudar cada um, eu acho muito difícil a gente ter essa facilidade de falar profundamente sobre as coisas. Bom, aqui já vem um muito importante, né? Peraí, desculpa, eu vou fazer uma correção aqui. Eu acho que essa lista começa dos melhores, tá? Tá, então respondeu. Essa lista ela não vai de trás pra frente. Tudo bom, porque eu acho que não precisa ter uma. Eu não acho que precisa categorizar de qualquer forma. É A Mulher do Fim do Mundo, tá? É um dos discos mais importantes, de fato. Agora eu vou me contradizer que eu não sei se eu colocaria em primeiro lugar, mas de fato ele é um dos mais importantes. Criolo Nó na Orelha, isso daqui, gostem ou não, mudou o cenário da música brasileira, tá? Mudou. Eu acho que tem gente que nunca tinha escutado, não tinha nenhum contato com rap, talvez já tivesse escutado Racionais, Sabotage, alguma coisa do Black Alien, talvez. E sei lá, talvez as mais famosas, e depois do Nó na Orelha, que é um disco de rap, mas não é um disco de... É um disco de hip hop, mas não é um disco só de rap. Na sonoridade, né, na atitude, no que ele fala ali, eu acho muito rap. Mas Nó na Orelha mudou o jeito que as pessoas enxergam o rap no Brasil. Eu acho que o Criolo, ele podia... Cara, ele teve muitos acertos durante a carreira dele. Até hoje em dia, né, quando você pega toda a trajetória dele. Mas Nó na Orelha foi o que mudou tudo, cara. Mudou tudo, assim. E, tipo, não adianta falar que não. Eu sei que tem gente que não gosta hoje em dia do Criolo. De repente ele saiu de uma unanimidade pra uma figura... tem gente que gosta, tem gente que não gosta, normal. Mas quem disser, quem tava lá e disser que isso daqui não mudou o jeito que as pessoas reparam na música, reparam no rap, ou colocam o rap numa prateleira do pop também, aí eu acho que a pessoa vai estar errada, vai ser uma leitura errada do cenário musical brasileiro. E olha, não que não existisse rap antes, né, óbvio, né, e eu tô falando assim, não que não existissem artistas muito proeminentes
nos anos 10 ali fazendo coisas incríveis já. Tipo assim, bem antes do Nó na Orelha sair. Eu acho que ele sai em 2011. Deixa eu ver se tem aqui a data. O Nó na Orelha ele sai em 2011, mas assim, eu acho que em 2009 já tinha coisa muito importante acontecendo, 2007, até 2011 mesmo já tinha coisas muito interessantes acontecendo. Mas o Nó na Orelha, eu acho que ele foi um divisor de águas, assim, por isso que ele é muito, muito importante. Ele é um disco que merece ser revisto, assim, se você não enjoou dele, o tanto que ele tocou ali no começo da década. Ele merece ser revisto porque ele é uma grande obra, assim, ele é um álbum muito... Ele é um álbum muito pop, assim, pra mim. Apesar dele ser muito rap, eu acho que ele é muito pop também. O Criolo, ele tem essa coisa de trazer outras musicalidades pra obra dele, mas ele não deixa de ser muito rap. Eu acho que ele faz a mesma coisa com aquele disco dele de samba. Ele é muito rap cantando samba. Cara, Baiana System, esse é o Duas Cidades. O Duas Cidades de 2016. Eu acho que, se eu não me engano, o Baiana System já tinha... Eu acho que esse é o terceiro disco do Baiana System, tá? Ou terceiro ou segundo. Pô, eu tô demorando muito pra falar aqui, mas é porque eu acho que os primeiros lugares vão me gastar um tempo aqui. O Baiana System, ele é outro acontecimento que eu acho que ele é que nem... Ele é jabuticaba, bicho. É uma coisa que só poderia ter acontecido no Brasil. O Baiana System só poderia ter acontecido no Brasil. Ele é uma das expressões mais brasileiras que a gente tem. E é muito, muito foda. Quem nunca foi no show do Baiana System vai achar que eu tô, né, pregando tal qual um pastor da Universal do Reino de Deus. Mas, cara, é uma coisa de arrepiar. Você tá no... Eu nunca fui, assim, claro, né? Eu nunca fui lá em Salvador, assim, né? No bloco que eles fazem no Carnaval Navio Pirata. Que deve ser uma emoção, deve ser uma energia maluca, assim. Mas todo show que eu fui do Baiana System, a energia é contagiante, bicho. É contagiante. É música pra você pular, música pra você jogar. E, bicho, junto a isso tudo, tem também a crítica social que eles colocam nas músicas. O jeito que eles falam sobre os temas de Duas Cidades é muito sobre isso, né? Sobre... tem várias músicas, tem Lucro aqui. E eles trazem muito essa crítica ao modo de vida sustentado no capitalismo, que oprime as pessoas e que privilegia outras. Então, tipo assim, Lucro eu acho que talvez seja a música mais famosa deles, e que eu acho que ela encapsula todo esse disco e muito da carreira também do Baiana System. Né? É uma música pra tu pular, é uma música pra você se jogar, é uma música, bicho, é uma música de carnaval também, sabe? Mas, ao mesmo tempo, é uma música pra pensar. É pra rebolar com a mão na consciência. Eu acho que é isso. E, assim, só pelo fenômeno que é o Baiana System, o fenômeno, acho que único, assim, eu acho que ele já merece estar no topo dessa lista aqui, que eu acho que tá muito bem colocado. E é isso que eu tenho pra falar. Tem muita coisa pra falar sobre o Baiana System, mas de novo, né, como eu falei, eu não me preparei, tô vendo essa lista aqui junto com vocês agora. Então, eu vou falar o que vier na cabeça, o que eu lembrar, se eu tiver alguma informação aqui pra trazer, eu vou trazer, mas... Ah, velho, covardia, O que eu posso falar aqui desse disco da Cell? Eu sou muito, muito apaixonado. Sou muito apaixonado nesse álbum. Vou trazer uma percepção que eu tive na época, né? A gente teve um fenômeno inclusive vão ter outros discos aqui que eu vou voltar nesse tema, mas a gente teve um fenômeno ali no final dos anos 2000 e começo dos anos 10, que foi o surgimento foi a volta, né? Ou o crescimento, né? O surgimento eu acho que mais simbólico, assim, repaginado dessa nova MPB. E essa nova MPB, eu acho que ele até... A própria Cell, né, que ela faz no Caravana Sereia Bloom, e o que a Tulipa Ruiz também estava trazendo, o Marcelo Genesi, toda essa galera, era uma MPB muita de violões, de sanfona, de instrumentos assim mais brasileiros. E aí eu vou colocar muito entre aspas aqui para não me entenderem errado, mas tinha uma coisa meio... um astral meio tilelê,
sabe? Tilelê, meio. Não é hippie, tá? Mas é uma coisa assim. Sabe aquela coisa brasileira. Brasileira mais miúda, talvez um pouco. Um pouco bebendo ali da bossa nova, bebendo um pouco ali de um Caetano dos anos 70. Então eu acho que tinha esse lugar um pouco mais. Um pouco mais acústico, talvez. É uma percepção, assim, que eu tinha. Talvez eu possa estar até bem errado aqui, mas era uma percepção que eu tinha. E quando a Cell faz o Tropics, eu vejo que essa nova MPB, o Tropics sai em 2016, é, essa mesma nova MPB que no começo, isso aqui é o Marcelo Genesi, né? É, feito pra acabar. Essa mesma nova MPB aqui do Marcelo Genesi, e aqui vai vir a Tulipa Ruiz, sabia? O Efêmera. Eu acho que essa mesma nova MPB aqui do começo dos anos 10, ela já estava se transformando, e pra mim Tropics da Cell é um disco que mostra muito qual era esse novo cenário, entendeu? Porque o Tropics, ele é um disco que onde a Cell ela traz tá um pouco no nome, tá um pouco no título, né? Mas é um disco onde a Cell traz alguns elementos eletrônicos, traz uma guitarra, traz aspectos até assim da disco music, que ela junta com várias coisas, um pouco mais dançante, assim, mais eletrônico. Então eu acho que cria um novo astral, e assim, esse é o meu disco preferido da Cell. Por causa disso, na verdade. Apesar de que o Caravana seria Bloom e o outro dela que é Malemolência? Não lembro agora. Eu acho que são excelentes obras, assim, excelentes discos também. Representam muito da MPB, da nova MPB brasileira. Tem muito. Da nova MPB brasileira. Da nova MPB. Tem muita coisa boa, mas eu acho que o Tropics é um disco, assim, é daqueles de você pegar do começo ao fim, escutar todas. E por isso eu acho que ele tá num lugar merecidíssimo aqui. Eu amo esse disco, eu acho que ele é super representativo. E eu acho que ele até é um prelúdio de um outro disco que viria a surgir mais ou menos nessa época também, eu acho que em 2017, que pra mim é um dos grandes discos da música brasileira de 2010, dos anos 10, e que eu acho que ele deve estar logo aqui. E seguindo nessa lista, eu vou falar um pouco aqui do. Cara, o Marcelo Genesi, se a gente teve esse movimento da nova MPB, eu acho que o Marcelo Genesi foi o que abriu as portas, abriu essas portas, tá? O Feito pra Acabar, ele é um disco super cultuado, assim. Eu acho que quem tava na época era apaixonado por essas músicas. Ele trouxe uma coisa muito bonita ali do jeito de cantar, do jeito de tocar a sanfona. E que, cara, nos trouxeram músicas muito lindas, músicas de casamento, inclusive, que eu acho que muita gente deve conhecer. Talvez muita gente hoje em dia conheça ele por causa daquela música Pra Sonhar, que é uma música linda, né? Logo no clipe já tinha. O clipe era vários casamentos acontecendo. E eu acho que ele se eternizou nesse lugar, mas ele é muito mais, assim, o Marcelo Genesi é muito mais. Ele é um grande músico e esse. Né, ele já tocava em outras bandas, como bandas de apoio, já era compositor de grandes obras aí. Mas eu acho que esse disco foi o grande disco dele, assim. E é um disco que abriu várias portas ali dessa MPB dos anos 10. Assim como o Efêmera da Tulipa. Continua uma obra muito atual, assim. Eu gosto muito. Apesar de que, eu vou te falar, hoje em dia, eu, es- eu escuto. Acho que não lembro a última vez que eu escutei, sem ser num show da Tulipa, as músicas do Efêmera. Mas hoje em dia parece muito normal, assim, pra gente ter uma cantora como foi a Tulipa, né? Como é hoje várias outras cantoras que estão nesse lugar que é parecido. Mas a Tulipa, quando ela surgiu também, ela era muito original, muito diferente. O jeito de cantar dela era maravilhoso, é até hoje, né? É um jeito muito diferente de cantar. Composições que saíam do óbvio, né? Do óbvio que a gente tinha na música brasileira até aquela época ali nos anos 2000. E ela tava fazendo ali um álbum de nova MPB, beleza, mas é um álbum muito pop também. E acho que por isso o Efêmera merece muito esse lugar aqui. Hum... Metal Metal com Metal de 2012.
Eu falei um dia desses, naquela rede social maldita que é o Twitter, que eu tenho uma questão com o Metá Metá. Eu sei que a Jussara Marçal é incrível. Eu sei que o Kiko Dinucci... É o Kiko Dinucci, né? Desculpa se eu estiver errando aqui. Mas eu sei que ele é incrível. Eu já vi ele em outras obras e eu amei. Mas eu não consigo gostar muito de Metal Metal. Já dei várias chances, assim. Eu sei que é muito importante, eu sei que é foda, né? Porque eu entendo alguma coisa de música. Eu sei que musicalmente é um disco foda, mas não sei, nunca me bateu. E eu acho que a audição de música tem dessas coisas, né? Tipo, às vezes a gente escuta o disco uma, duas vezes, ou a música uma, duas vezes, três, e não bate. Mas como eu já falei isso de várias outras obras que hoje são discos e músicas que eu amo muito, eu acho que eu vou dar mais algumas chances pra Metal Metal, pra esse disco em específico, né, do Metá Metá. E, sei lá, talvez um dia bata, assim, talvez... Eu acho que às vezes falta repertório pra gente também, né? Eu não tenho medo de admitir, assim, que às vezes falta repertório, e repertório sonoro, repertório de vida e de conhecimentos extra musicais também, e que às vezes acabam fazendo a diferença quando você vai escutar um disco e ele bate de uma forma legal, assim, que as músicas te marcam. Não foi o caso de Metal Metal pra mim até agora, né? Qual que é esse? Encarnado, da Jussara Marçal. Ó, acabei de falar, eu sei que a Jussara Marçal é foda. Eu já vi um show dela que ela tava se apresentando sem ser com Metá Metá. E eu achei lindo, assim, achei lindo, mas eu não. Eu acho que é isso, eu acho bonito, assim, mas não me bate tanto, assim. Bom, eu vou até pular, esse daqui eu nunca escutei. Ah, pô, covardia, isso aqui é covardia comigo. Eu sou de Goiânia. Bugarins, As Plantas que Curam. Cara, um dos grandes discos da música brasileira, ponto. E um dos grandes discos da música brasileira dos anos 2010. Eu vou até repetir isso aqui pro corte. Um dos grandes músicos. Só porque eu falei que eu ia repetir pro corte, tô errando. Um dos grandes discos da música brasileira, ponto. E um dos grandes discos da música brasileira dos anos 10, obviamente. Bugarins com As Plantas que Curam é tipo assim. É o Bugarins falando, cara, é o Dinho, o Fefel. Agora eu tô esquecendo o nome dos outros, desculpa. Mas são eles falando assim, cara, a gente gosta a gente gosta de rock, a gente gosta de um tipo de música, uma música psicodélica, mas a gente não tá escutando, né? A gente é de Goiânia e a gente quer fazer uma coisa que ressoe muito com quem a gente é, né? Sendo de Goiânia, sendo jovens, sendo, né, pessoas que gostam muito de música, mas que, cara, vá para o nosso lado, assim, vá para um lado da psicodelia do jeito que a gente gosta de ouvir, do jeito que a gente sempre imaginou fazer, e sai essa obra maravilhosa que é As Plantas que Curam, que é um álbum, assim, que na época, quem tava lá sabe, coisa de velho falar isso, mas quem tava lá sabe, foi um acontecimento, assim, As Plantas que Curam, ele foi um álbum gravado, tipo, cara, com um gravador, um violão, uma guitarra plugada, a bateria estourada ali, porque eles não sabiam nem mixar ainda direito, eles não sabiam fazer nada de música, eles fizeram tudo na tora, tudo na raça, e saiu um clássico da música brasileira. Inclusive, eu acho que essa precariedade, entre aspas, desse disco, ele deu algumas texturas, assim, que a gente não tava vendo muito na música brasileira, nem no rock, naquela época. E por esse ineditismo, acho que não, ineditismo, eu acho que no milênio ali, né, depois dos anos 2000 pra cá, ele cria uma cena por si só, tipo assim, a galera se apaixonou instantaneamente, quem ouviu se apaixonou instantaneamente. E tem tantas músicas nesse disco que viraram clássicos, pra mim todas, tá, porque eu sou suspeito pra falar. Mas R, Infino, Lucy Fernandes, cara,
uma riqueza de... uma riqueza sonora, assim, muito grande. Aquela guitarra distorcida e fazendo... e passeando pela música. E a bateria sempre marcadona, assim. Pô, Bugarins pra mim, é a maior banda de rock dos últimos tempos, assim, do Brasil. Fácil, fácil. Eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Se eu falar demais, eu vou ficar meia hora rasgando seda pros goianos, pros meus conterrâneos. E é isso, Bugarins, as plantas que curam. Talvez aqui seria um dos primeiros colocados pra mim. Ah, e tem um pouco de legado, assim, né? Eu acho que ele influenciou uma galera de um jeito meio punk, assim, sabe? Influenciou uma galera a, tipo, cara, vamos plugar aqui a nossa guitarra, vamos gravar a bateria ali de outro jeito, vamos cantar aqui num gravador velho que eu tenho. Pô, e bora fazer uma sonoridade aqui, bora fazer uma coisa diferente. E que vá soar legal também. E eu acho que é isso que o Plantas que Curam fez. Pode ter outros discos aqui do Bugarins, tá? Nessa lista. Tim Bernardes, Recomeçar. Para além do terno, assim, eu acho que esse disco do Tim Bernardes é lindo, é muito profundo. Liricamente, o Tim Bernardes, ele é... Cara, ele é fora de série. Fora de série. E é isso, eu acho um disco bonito, calmo. É um disco ótimo pra você colocar num domingo, assim, sabe? Cara, agora que eles vão fazendo um speedrun, né? Depois do 10. Tá, vamos lá. 11. Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais. Tá legal assim? Tá, né? Ah, eu falei que podia ter. Já peguei um spoiler aqui, desculpa, vamos lá. E você se sente numa cela escura. Ah, é do Jair Naves. O Jair Naves, ele era da banda. Eu esqueci o nome da banda dele. Esse disco eu nunca ouvi, tá? Então eu vou pular. Bluesman, do Bacaxi do Blues. Eu acho a produção desse disco muito bonita. Tem músicas que viraram, né, as músicas da carreira dele, tipo Girassóis de Van Gogh, é desse disco? Agora eu tô confuso. Não lembro direito. Acho que eu não quero pesquisar, não. Vamos deixar a beleza do desconhecido, né? E do erro guiar a gente. Pô, eu acho esse disco incrível. Quando ele saiu, ele fez um barulho ali em 2018? 19. Ele fez um barulho ali. Eu gosto bastante. Eu acho essa capa incrível. Porém, eu acho o Exu um disco muito melhor. Do Exu, né? Um disco muito melhor do Baco Exu do Blues. Eu acho ele muito mais visceral. Eu acho ele mais importante. Mas ele é menos produzido. Ele é menos... Aqui o Baco já tá cantando melhor, né? Ele, né, teve todo um treinamento ali vocal pra chegar nesse disco aqui. E eu acho que aqui ele tá... realmente é um disco mais produzido, mais bonito, mais... Mais bonito não, mais produzido, mais... Vocalmente melhor, assim, melhor cantado. Ele é rico liricamente, assim. Apesar de que eu acho que aqui o Baco já tava entrando numa outra fase dele, que tudo bem, tá? Tem uma galera que fala, eu só gosto do Baco das antigas, o Baco se vendeu pra... Não, bicho, às vezes o artista ele entra em outra fase, às vezes a vida dele melhora, às vezes a autoestima dele melhora e ele começa a cantar sobre outras coisas, sabe? Ali no Exu, por exemplo, ele era um Baco muito sofrido, assim, você via muita raiva no disco. O foda é que isso eu acho que torna o disco muito bonito. Tem uma raiva, tem uma coisa do protesto ali, da revolta e da beleza também, que eu acho, e da beleza do ódio, a beleza do ódio assim,
de você sentir raiva e disso sair poesia, sabe? Eu acho que no Exult tinha muito isso e eu acho que aqui no Bluesman tem menos. Mas sim, eu acho um disco muito bonito. Eu acho um absurdo ele estar acima de Amarelo, tá? Inclusive, eu acho um absurdo Amarelo não estar entre os 10 discos mais importantes. Cara, eu acho que é um dos discos mais importantes da carreira do Emicida. Talvez o glorioso retorno de quem nunca foi embora. De quem sempre esteve aqui? Ou de quem nunca esteve aqui. Eu acho que tem coisas muito. Tem músicas muito icônicas, né? Mas é inegável. O Amarelo, ele foi um fenômeno. Ele é um fenômeno. Ele é lindo. Ele criou toda uma era, assim, do Emicida cantando em rap outras coisas, indo para outros lugares, tocando em outros lugares que muitas vezes o rap não vai, não acessa. Ou pelo menos o rap que é mais comercial, né? Que um status que ele chegou que eu acho muito, muito foda, tá? Um status de estar ali no meio da música popular. Esse status que o Emicida alcançou, o rap que ele canta muitas vezes não vai lá. E o dele vai. Deu pra entender? Que o Emicida, ele fala sobre afeto, ele fala sobre libertação do povo preto, ele fala sobre orgulho racial, ele fala sobre desigualdade de um jeito incrível, assim. E isso sem ser, tipo, isso explorando outras musicalidades dentro do rap. Mas ainda é rap pra caralho. E quem já foi no show Amarelo, inclusive em Brasília, ele fez uma apresentação desse show gratuita. Eu não sei se foi só desse. Não sei se foi só desse álbum, mas ele tocou várias desse álbum. E que todo mundo que foi fala que, cara, parecia uma missa, assim, de tão edificante que foi. Mas qualquer show, assim, do Amarelo, dessa turnê que ele fez do Amarelo, é isso, eu acho que a palavra é essa, é edificante. O bicho parece que você tá na igreja. É lindo, assim, é tipo. É de encher os olhos e o coração. Melhor do que parece do Terno. Eu gosto muito desse disco, eu gosto muito das músicas do Terno. O Terno aqui nessa época, depois eles exploraram outras coisas, mas aqui é ironia, é brincadeira, é aquela música brasileira, aquele rock brasileiro indie que explora muito a ironia, o sarcasmo. Eu acho que era uma coisa que estava em voga ali no começo dos anos 10 ali até. Eu acho que esse disco, se eu não me engano, ele é de 2014. Cadê? Peraí. Ué. Opa. Ah, não, ele é de 2016, né? Mas eu acho que ele ainda se encaixa nessa era do Terno, assim. Cara, tinha músicas muito. Tipo, a música de amor, ela vai ter um xiste ali, uma pilhéria, uma brincadeirinha. Melhor do que parece do Terno. Um disco muito bom. E aqui entra Letrux em Noite de Climão. Primeiro que pra mim isso aqui é uma ópera rock. Não sei se ela define assim, mas pra mim eu acho. Parece muito uma ópera rock. É um disco conceitual. Tipo assim, em Noite de Climão, ela parece que ela tá narrando mesmo uma noite que deu certo e errado em diferentes momentos, sabe? E, cara, teve uma época que o cenário alternativo era apaixonado por esse disco, ali em 2017, quando ele foi lançado. E você tinha que estar lá. Também você tinha que estar lá pra ver o tanto que a cena mudou, assim. O tanto que eles enxergaram a possibilidade de um artista assim como a Letícia Letrux, né, nessa persona dela, Letrux, ela. Como é legal fazer indie rock. Eu acho que essa é a minha definição. Como é legal fazer indie rock de pistinha, né? Porque tem o indie rock cabeça, eu defino assim, tá? Uma definição acadêmica. Tem aquele indie rock cabeça, né, que eu acho que ele é, né, não necessariamente é cabeça porque é mais inteligente, mas é aquela coisa assim um pouco mais, às vezes lenta, ou então às vezes um pouco mais séria. E tem esse indie rock aqui que é muito, muito bom de ouvir, que é aquele de pistinha, sabe? Com aquela bateria meio quase emprestada da Disco Music. Tuts, tac, tuts, tac.
E guitarras, sintetizadores. É um disco pra cima. Mesmo quando ele tá na letra, assim, ele tá jogando pra baixo, é um disco pra cima, bicho. É um disco pra você sentir ali, dançar e porra. O show também desse disco foi. Tem no YouTube. Inclusive é uma experiência ótima. Abre o YouTube quando você estiver em casa, assim, tipo, sei lá, estiver tomando um vinho, uma cerveja, tiver, sei lá, com um amigo, com namorada. Bota o show desse disco, que é uma apresentação incrível, tem no YouTube. E, cara, é pra você admirar o que ela faz ali, que ela, a Letrux, ela é muito teatral, né, também. Então é um show muito, muito divertido de assistir, inclusive ao vivo, mas inclusive até no YouTube. E é isso, cara, eu sou apaixonado por esse disco, assim, eu acho muito, muito foda, muito, muito incrível que ela fez aqui. É divertidíssimo, eu gosto muito de discos que são divertidos. Tá, esse aqui do Apanhador Só, eu só lembro por causa dessa capa, que eu sempre achei essa capa do velho gritando muito legal. Mas não tem muito a dizer, não. Bom, já falei do Emicida, o Glorioso Retorno, eu acho um álbum incrível, assim. Eu acho que é o disco que projeta o Emicida pro, pro mundo comercial mais sério, assim, talvez, depois dele... Eu acho que foi o disco... Foi o primeiro disco dele sem ser uma mixtape, né? Porque eu acho que a gente tem duas mixtapes ali e tem esse disco aqui. Então é um disco muito importante pra carreira dele, né? Pô, cara, ah não, eu vou pagar de desentendido aqui, porque eu nunca escutei esse disco do Cidadão Instigado, ou então pelo menos não conscientemente, sabe? Já deve ter escutado música em playlist, assim, mas nunca escutei. É, Galanga Livre do Rincon Sapiência, por outro lado, eu escutei muito quando saiu. Era uma coisa. Pô, pena que. Pena que o Rincon pegou uma geladeira. Uma geladeira Rick, como o Don L diz. E fazia sentido. Mas eu gosto muito, tá? Do Galanga Livre. É um álbum também dançante. Ele traz o rap pra outro lugar ali. Cara, muita influência de ritmos africanos, né? De percussões, principalmente. Que vão pra um lado um pouco diferente, um pouco que aí já torna o disco todo mais original, e só por isso vale a audição. Avante do Siba, cara, nossa, eu vou pagar de desentendido de novo. Eu não conheço quem é Siba, não sei quem é, não conheço esse disco. Eu vou até anotar aqui pra ver depois. Anotei numa caneta como faziam os antigos. Seguindo, eu não vou falar mais de Bugarins porque eu gastei muita coisa, mas assim, se Plantas que Curam é um disco perfeito, Manual é um disco ainda mais perfeito, tão perfeito quanto, talvez menos influente do que o Plantas que Curam, mas cara, é um disco perfeito. Perfeito. Só escutem, tipo assim, é isso. Esse do Emicida é lindo também, porra. Eu tenho que falar mal de algumas coisas aqui, mas tá difícil, né? Porque são os melhores, então de fato eles são os melhores, né? Esse do Emicida, se eu não me engano, foi quando ele tinha acabado de fazer uma viagem que ele visitou alguns países no continente africano pra aprender mais. E isso que é foda no Emicida, né? O cara, ele mergulha na pesquisa, né? Ele mergulha no que ele quer cantar. E eu acho que esse foi o resultado. Então tem várias músicas icônicas aqui que a gente conhece. E é isso. Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de casa. Mold Human, do Far From Alaska. Eu gosto do Far From Alaska, eu não gosto muito desse disco. É isso que eu tenho pra falar. Talvez seja pouco, tá? Mas é isso que eu tenho pra falar. Ah, não conheço Rasura Ruído, não conheço a banda, não conheço o disco.
Caravana Sereia Bloom da Cell, já falei. Cores e Valores Racionais é o disco mais subestimado, um dos discos mais subestimados da história. O que o Racionais estava fazendo aqui, a gente vai ver MCs fazendo, ó, 10 anos depois, 2022, 2017, na verdade, assim, 10 anos não, mas eles adiantam a cena, assim, uns 7 anos. E eu acho que por isso muita gente não entendeu na época, não, talvez não tenha gostado, mas é um disco foda, pra mim é um clássico Racionais. Nhangatu do Titãs. Cara, eu sei que a galera gosta muito desse disco, mas confesso também que eu ouvi, mas me passou um pouco batido, talvez. Não acho ele muito marcante. Diferente de Azul Moderno, da Luísa Lian. Eu acho uma loucura que a Luísa Lian não seja uma artista que que as pessoas sejam apaixonados por ela. Não sejam. Porque esse disco inteiro é lindo, ele é um disco pra você escutar de cabo a rabo. E a música Azul Moderno, ela é maravilhosa. Abaixo de Zero, Hello Hell, do Black Alien. Deixa eu ver o que eu tenho pra falar desse disco. 2019. Cara, é um disco é um clássico do Black Alien também. Eu acho que ele não é o Babylon by Gus, mas ele é um disco muito bom também. A lírica do Black a lírica do Black Alien é foda, mas o flow aqui dele tá muito aguçado. Tá muito foda, eu gosto muito. E temos também, eu tô aqui na frente, mas temos Mamundi. Deixa eu colocar minha carinha menor aqui. Pronto, tô entre os discos aqui. Cara, esse disco da Mamundi de 2016 é um descasso, tá? É um disco fora de série. Dançante. Tem várias músicas muito... que estão apostando em uma coisa diferente. É um disco pop também. Cara, e é isso. É um pop. Pra mim é um disco pop de excelência, assim, que a Mamundi faz. E que influencia uma galera. E uma coisa que eu gosto muito dela é que ela é produtora também, né? Se eu não me engano, ela... nesse aqui, eu acho que ela já era também. E produzindo, ela chega em lugares que não são óbvios. Não eram óbvios em 2016 ali. Então eu acho que não só esse disco é importante, porque ele é muito legal. Tem, sei lá, tem Calor do Amor, tem... Que outras músicas? Ah, eu ia pesquisar aqui, mas eu combinei que eu não vou pesquisar. Mas tem Calor do Amor, que é uma música muito legal, e outras. Que acho que mudaram a percepção do pop naquela época ali. Pra quem tava atento, né? Eu acho que não pra... talvez não pro grande público, mas pra quem tava ali na cena. O Futuro Não Demora, do Baiana System. Eu gosto muito desse. Tem Corneteiro Luiz, que é uma música que eu amo muito. Outono no Sudeste, Maurício Pereira. Cara, eu não escutei esse. Conheço o Maurício Pereira, mas não escutei esse. Vou pular. Bugnipe. Esse aqui pegou muita gente de surpresa, porque era uma galera que não conhecia a possibilidade do Mano Brown e o tanto que ele manja de música. Pegou uma galera desprevenida. Tipo assim, o Mano Brown, ele é um cara que cresceu ali nos anos 70, nos anos 80, bicho. Ele tava mergulhado na black music, na soul music, no funk. Então, cara, não tinha como isso não ser parte dele. E o que ele trouxe em Bugnipe é isso elevado a uma 10ª potência ali. Ele pega todas essas referências que ele tinha, né? Cassiano, Manda Black Hill, e tudo que ele tinha ali de bagagem cultural, para além do rap, né? E, cara, coloca nesse disco aí que é um descasso, assim, é um disco pra escutar de cabo a rabo. O show desse disco é muito foda, então, se você nunca escutou Bugnipe do Mano Brown, apesar de ele estar envolvido em algumas polêmicas aí, tipo assim, eu confesso que eu passei bem longe
dessas polêmicas aí, eu não tô nem sabendo de nada, e eu acho até que às vezes é melhor assim. Mas Bug Night, do Mano Brown, é um descasso. É um disco que ele é forte até hoje. Tem disco que envelhece, né? Tem disco que é muito fruto do seu tempo. Não é o caso de Bug Night. Bug Night continua muito atualizado, muito bom de ouvir. E para aqueles que foram além do mundinho Racionais e que se aventuraram aqui no Bug Night, tiveram um presente gigantesco musical. Todas as bandeiras do Maglory. Cara, Maglory é uma banda muito divertida, muito legal, muito. Como é que eu posso falar? Muito estética, assim, sabe? No refinamento poético, no refinamento melódico, assim. Eles têm várias influências, né? Que vão de Beatles a Gilberto Gil. E eu acho que a inventividade, assim, do Thiago e de todos os outros da banda, assim, é uma coisa muito boa de fazer, muito boa de ouvir. E o jeito que eles mantêm um nível muito alto, assim, de produção, de composição. Tipo, o último disco que eles lançaram, o 5, eu acho que é o 5. É um disco muito bom, de cabo a rabo. Assim como todas as bandeiras. Então, uma banda se manter um nível tão alto, assim, álbum após álbum, é uma coisa muito difícil e por isso eu acho que o Maglory merece todos os aplausos aí. E Todas as Bandeiras é um disco muito legal, muito divertido, tem muita música bacana. E tem um negócio também que eu já falei que eu gosto aqui, que eu gosto de bandas do rock brasileiro, que além de terem músicas mais sérias, músicas às vezes que vão pra mais românticas, às vezes mais alto astral, mas eu gosto quando tem uma ironiazinha ali, um sarcasmo. Abraçaço do Caetano Veloso, fechando a trilogia do rock do Caetano, né? Como a galera chama. Não sei se fechando ou se, ou se é o segundo. É... Nos anos 2000, o Caetano, ele decidiu que ele... Ele decidiu não, né? Ele é um cara... Sempre foi um cara muito talentoso musicalmente, muito antenado. E ele tava numa pegada de querer... Cara, de querer fazer uma turnê e gravar música com uma banda de rock. Então ele forma uma banda ou se une a uma galera, eu não lembro muito bem, e lança 3 discos. O C, o Abraçaço e mais um. E aí são discos que ele incorpora muito essa estética ali do rock dos anos 2000, que é muito legal. E Abraçaço é um deles, né? E a música Abraçaço é muito legal. Tem o hip hop. O hip hop é foda. Não. A MPB é foda. A bossa nova é foda. Nossa, passei por várias referências que vieram depois, mas a bossa nova é foda. É desse disco também. Gosto. Eu acho bem legal. Acho que não tá entre os 10 melhores do Caetano, mas 10 melhores do Caetano é difícil porque é um cara que tem 30 discos bons, é difícil você colocar os 10 melhores. Um disco figurar entre os 10 melhores. Vamos aqui pra O Menino que Queria Ser Deus, do Djonga. Se você for uma pessoa curiosa, eu fiz um podcast quando eu estava na Escuta Que É Bom. Procura aí no Spotify depois, se você tiver curiosidade, ou no YouTube. Escuta Que É Bom. E eu falo sobre os 3 primeiros álbuns do Djonga, né, que são Heresia, O Menino que Queria Ser Deus e Ladrão. Em Ladrão, tem uma hora que ele fala assim, 3 anos, 3 grandes obras. E de fato, assim, os 3 primeiros discos do Djonga tem um nível muito alto, assim, de produção, de lírica, de temática. O Djonga tava muito afiado com a caneta. Não que depois ele não tivesse, mas eu acho que depois entram alguns outros elementos ali que mudam um pouco a poética do Djonga, assim. Mas tudo bem, né? É como eu falei, o artista tem fases, tem eras. Pior seria pra mim se ele continuasse muito repetitivo. Mas se você pega esses 3 primeiros discos, eles parecem quase eu chamei nesse podcast que parece que uma trilogia da santidade, assim. Ele tá falando do homem, ele tá falando
do divino, e ele tá falando também da dualidade entre ser homem e ser divino. É quase como o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o menino que queria ser Deus, eu acho que ele tem muito disso, né? Eu acho que ele mostra um pouco esse lado do Djonga, né? Não é à toa esse título, porque ele fala muito sobre essa dualidade. De ser um deus, assim, né? Aí vem várias metáforas, tanto desde ser um artista cultuado, tanto de estar num lugar de submissão a um sistema, né? O Deus sendo um sistema, Deus, enfim, é claro, né? É um lugar bem mais metafórico, mas eu acho que é isso que ele entrega aqui, e por isso que eu acho que merece sim estar entre os 50 a mais. Me surpreende que Heresia não esteja na frente, né? Muita gente prefere. Eu prefiro Ladrão, pra mim é o melhor disco dele. Deus é Mulher, da Elza Soares, né? Como eu falei ali no A Mulher do Fim do Mundo, a Elza Soares estava, né, no fim da... É impressionante no fim da vida ela entregar 4 discos, eu acho que foram. 3 ou 4 discos incríveis, assim. É isso, eu acho que o que eu tenho pra falar desse disco é, cara, tira um tempinho e escuta os 3, né? A Mulher do Fim do Mundo, Planeta Fome? Esqueci o nome do outro. E Deus é Mulher. Aos Abutres Lestics, cara, vou dever de novo. Não conheço. Não conheço. Nunca ouvi falar, na verdade. Deixa eu ver o... Ó, como a gente tá chegando ao final aqui, eu vou me retratar em 2 coisas, tá? Eu falei que eu achava que iam ter poucos álbuns de hip hop e rap, e pelo contrário, eu acho que eles permearam toda a lista, principalmente depois dos 10 primeiros ali, eles permearam toda a lista, né? Toda dezena ali tinha um ou mais, geralmente mais, álbuns de rap. Outra coisa que eu falei é que eu achei que teriam mais discos cultuados ali da nova MPB, ou então da MPB mais clássica, assim, de artistas maiores que lançaram. E eu não vi nessa lista do Scream and Yell, o que eu gostei. Eu gostei que eles valorizaram muitos lançamentos dos artistas que estavam reverberando naquela época, né? Porque é o que faz mais sentido mesmo. Aqui vem o Exu, do Bakushu do Blues. Eu acho que deveria estar num lugar ali do Bluesman. Mas num lugar pessoal, tá? Não num lugar de eu achar que é tecnicamente melhor. Até porque eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que a gente só faz uma boa lista se a gente coloca coração nela. Inclusive, eu quero fazer um vídeo sobre isso, sobre pontuação, sobre listas e tal. E como ela reflete, na verdade, ela reflete não o cenário, né? Ela reflete o autor da lista, da pontuação, da crítica, enfim. Exu, eu acho um disco muito bonito de escutar até hoje, tá? Ele te transporta pra outras camadas. É porque eu acho que o Bluesman, ele tá muito conectado ao Bakushu do blues hoje em dia. O Exu, ele é um resquício ainda do Baco do Antigo Testamento. Que ele já fala, né, que é um lugar que ele não gosta de revisitar muito, porque não era uma época feliz na vida dele. Mas artisticamente ele entregou um trabalho incrível e os visuais desse disco também são maravilhosos, maravilhosos. Eu queria muito que tivesse saído um LP desse disco. Com encarte bem bonitão, porque as fotos são lindas. Eu não lembro o nome do artista, mas do artista ou da artista, mas as fotos desse disco são maravilhosas. Toque dela do Marcelo Camelo. Não gosto desse disco, tá? Eu amo Los Hermanos, mas eu não gosto desse disco, eu não entendo ele tá nessa lista. Machine Messiah, Sepultura. Bom, nossa, eu tô... Uma coisa que eu acho legal de ver listas como essa, que o Scream and Yell fez, é que as coisas que eu não conheço, eu dou uma anotada, eu dou uma pesquisada depois pra ver se pelo menos bate comigo hoje em dia. Mas, pô, eu queria ter escutado esse aqui do Sepultura na época, mas não ouvi. Não sei se merece ou não estar nessa lista.
para o Scream and Yell faz sentido. Vazio Tropical, Vado. Wado. Vado. Não lembro desse, não lembro. Sei que já escutei, mas não lembro, assim, não... 2013, né? Não me marcou, pelo menos. Tá, agora eu vou ter que gastar um português aqui com vocês. É o seguinte, peraí. Vamos ter uma conversa séria aqui agora. Roteiro para Ainus, volume 3 do Dom L, figurando em 43º lugar. Ok, tá, mas assim, eu não vejo como esse disco, ele não é o mais bem colocado do rap, depois do Nó na Orelha e depois do... E depois do Amarelo... O Amarelo do Emicida? É isso. Eu colocaria isso aqui como, assim, se forem pra... Se a gente for categorizar ele dentro do hip hop, pra mim ele tá entre pelo menos os 3 mais importantes da década de 2010. E eu já falava isso em 2017, tá? Não é agora que o Dom L tá no hype que eu tô falando isso só pra aparecer bem na fita, não, né? Eu lembro de... Eu entrevistei o Dom L em 2018 e... Cara, ele fez um show lá em Brasília, um show gratuito, e foi tipo assim, foi um show pra 100 pessoas, tá? 100 pessoas colaram. Não que ele não fosse grande, né? Mas é porque era um show, assim, era... Tava rolando um campeonato de basquete patrocinado por uma marca. Acho que era Budweiser na época. E era, tipo assim, um campeonato de basquete numa quadra, aí tinha algumas coisas de hip hop, lá tinha batalha. E aí, no final, ia ter um show dele. Eu acho, assim, que foi divulgado médio, assim, não teve uma grande divulgação. Mas era isso, foi um show, tipo, pra 100 pessoas. Mas as 100 pessoas que estavam lá, bicho, cantaram do começo ao fim as músicas dele. E eu lembro que nesse show ele cantou várias do Roteiro para Ainus e cantou algumas do Cara Vapor, Vida e Veneno de Dom L. Roteiro para Ainus, volume 3, né, essa trilogia descendente do Dom L, muda tudo o que a gente conhecia de rap naquela época. Um pouco mais liricamente do que... Não só... Né, eu acho que ali ele pega muita sonoridade, muitos beats que estavam rolando na época, então ele vai aqui vai bem pro trap, explora algumas outras coisas ali, algumas sonoridades dentro do rap que estavam rolando. Cara, mas a lírica do Dom L vai pra outro rumo do que a galera tava fazendo. E o flow do Dom L é único. E os temas que ele aborda aqui são únicos também. São únicos. Então, tipo assim, vai... Eu acho que esse é um disco que, a cada ano que passa, ele envelhece melhor. Ele vai ficando mais forte, tá? A gente tem que lembrar... Vamos lembrar um pouco do cenário na época? 2017. 2017 foi conhecido na história do rap brasileiro como o ano lírico. Por quê? A gente vinha ali de 2016... O que imperava no mainstream do rap até 2016? Vamos lá. Coletivos e bandas e grupos de rap do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? Como Cacife Clandestino, Felipe Ret, já tava ali muito no auge naquela época. Como é que era aquela galera aqueles branquelos lá da Massa Clan? Enfim, da Massa Clan, essa galera. O Pedro Quali, né? Eu falei branquelo porque ele é loiro, né? Como é que era a banda dele? Esqueci agora. Mas enfim, era essa galera que tava rolando no rap. E aí em 2016 a gente teve um grito que envelheceu muito mal, mas na época foi muito importante, que foi o Suicídio do Baco Exu do Blues e do... Como é que era o nome do bicho? Caralho, eu tô muito esquecido hoje, bicho, caralho. Diomedes Chinaski. É isso, Baco Exu do Blues e Diomedes Chinaski fazem Suicídio.
e mudam, eles agitam de tal forma a cena que a cena nunca mais foi a mesma. Tipo, quando você pensa em quem tava lá naquela época, cadê o. Tipo assim, com todo respeito, tá? Cadê essa galera do Pedro Quali, da. Cadê a galera do da Massa Clan? Tipo assim, o público tava sedento, não tava. Tinha uma demanda reprimida por música melhor, tá? No rap. Por uma qualidade melhor no rap. Fora os grandes, né? Que já estavam entregando muito. Tipo, o Criolo, Emicida, sei lá, o Rodrigo G. Fora essa galera, tipo, mais cultuada, que já tava entregando muito. A galera queria uma coisa mais pop no rap. E não tava rolando. E aí chega o Diomedes e o Baco, eles metem um pé na porta e citam o Dom L na música, que foi uma coisa que acabou, né, também colocando o Dom L, trazendo o Dom L de volta a pelo menos a uma curiosidade de outros públicos, né? Dom L é um cara que já estava na cena há muito tempo, já tinha feito o Cara Vapor, Vida e Veneno lá em 2013, que foi, que foi um sucesso cult na época, eu diria. Sucesso cult eu acho assim, só porque era mais nichado, tá? Não é porque era só, não é porque era só popular em circuitos, né, que consideram as coisas cult. Mas a gente vem em 2017, conhecido como Ano Lírico, em que a gente teve uma explosão. Então, cara, de agosto, quando sai Suicídio, de agosto de 2016 a janeiro de 2017, acontece um mundo ali, com a galera do Rap Box trazendo a galera pra fazer cyphers e a galera fazendo rimas muito complexas, com rimas polifônicas ali, tipo assim, rimando frases e sílabas diferentes. Isso cria um cenário no rap de uma verborragia às vezes um pouco vazia. Então você tinha várias referências no meio da música, sei lá, o cara tava soltando uma barra ali, e aí ele falava sobre um personagem de anime, depois falava sobre um contexto, trazia uma outra referência de histórica da Segunda Guerra Mundial. E aí a galera ficava, caralho, ia lá no Genius lá e ficava pesquisando. Caraca, olha, ele rimou isso com isso, e isso daqui é o cara da Segunda Guerra, então ele fala que vai matar ele como um Panzer alemão, não sei o que. Enfim. Por isso que 2017 ficou conhecido como ano lírico, porque isso daí tava muito popular. Mas não só por isso também. A gente teve outra revolução ali em 2017, que foi artistas de fora do eixo Rio-São Paulo chegando ao mainstream e lançando coisa. Então a gente tem o Djonga lançando esse ano, a gente tem o BK lançando esse ano, e grandes obras, tá? A gente tem o Castelos e Ruínas do BK, e a gente tem o Heresia do Djonga, a gente tem o Exu do Bakushu do Blues. Foi o Exu que lançou esse ano? Foi 2017? O Exu do Bakushu do Blues. E a gente tem, no final do ano, mais pro final, acho que foi no final do ano, a gente tem o roteiro para Ainus, do Dom L. E... Então foi um ano lírico também por causa disso, sabe? Um artista do Ceará, um artista da Bahia, um artista de Minas Gerais e um artista do Rio de Janeiro. Mas todos eles que estavam um pouco fora da cena ali, pelo menos a cena do mainstream, fora dos holofotes, a gente pode colocar assim, eles aparecendo e soltando grandes obras. Tipo, 2017 foi um ano insano, tá? Pro rap nacional. São grandes obras. Tem várias outras aqui que eu não tô lembrado de cabeça agora, mas foi um ano prolífico, assim, pro rap nacional. E cara, e o disco do Dom L, ele é diferente de todos os outros ali. De todos os outros. Ele é diferente do disco do BK, ele é diferente do disco do Djonga. Enfim, é uma obra singular, assim. Não só no rap, mas na música brasileira. Por isso, pra mim, facilmente ele estaria entre os 10 mais influentes. Na minha lista pessoal, né? Brutal, do Debadios. Ok, legal. Não lembro de nada que me marcou desse disco.
Não conheço Los Porongas, desculpa, vou pular esse. Convoque Seu Buda. Eu acho que é só uma confirmação assim do Criolo, ele explorando parcerias, ele fazendo o que ele faz de melhor nesse tom ácido dele. Ele traz esse tom mais ácido ainda, eu acho. Disco muito bom, muito bom. Selvática, da Karina Burr, é um disco que foi... Ele foi muito popular ali em 2015, eu lembro quando saiu esse disco. E a Karina Burr, ela, cara, é uma artista muito interessante, assim, muito rica. A voz dela é muito bonita, né? Gosto bastante. Rainha dos Raios, da Alice Caymmi. Eu acho que a Alice Caymmi ela é muito diferente também. Eu acho que ela traz uma coisa vocal muito interessante. Porém, eu gosto muito da Alice Caymmi, mas eu gosto dela muito como intérprete, assim, sabe? Esse Rainha dos Raios, eu confesso que, tipo assim, agora, assim, de cabeça, eu devo saber, eu devo conhecer as músicas, mas agora de cabeça não me vem nenhuma. Umbra, Herode, não conheço. E Caravanas do Chico Buarque, legal. Não. Não acho que é um disco, assim, que colocaria aqui. Mais influentes, mais importantes, melhores. Melhores, né? Que é melhores, então não é nem influente nem importante. É isso, galera. Eu acho que eu teria mais discordâncias, assim. Eu acho que teriam mais coisas que eu não gosto. Tem várias coisas, na verdade, que eu não conheço, né? Então, o que eu não conheço, eu acho que dessa lista aqui de 50, devem ter uns 10, assim, que eu não conheço, ou então, pelo menos, que eu não lembro de ter escutado. O que eu acho que é muito, tá? Pra mim, que tô sempre pesquisando, sempre aberto a escutar coisas novas. Mas é isso, tentei trazer um pouquinho do que eu sei, tentei falar um pouquinho de cada um dos melhores discos aqui. Eu acho que é isso. Eu adoro listas assim, porque eu acho que elas nos fazem refletir, nos fazem viajar até os anos ali de quando saíram, né? Quando são listas que a gente, né, que acompanham a nossa cidade. E é isso, eu gosto muito. Gostei muito. Achei que é um vídeo interessante. Falei pra caramba aqui, né? Espero que eu tenha sido uma boa companhia pra vocês. E é isso. Usem esse vídeo e essas listas também pra vocês aprenderem um pouquinho mais sobre música brasileira. Pega um disco aí que tá bem ranqueado e que você não conhece, vai escutar, se força a escutar de cabo a rabo, né, do começo ao fim, e depois, sei lá, faz uma análise. Uma análise, não precisa nem escrever em algum lugar, mas faz, se você tiver um Twitter, sei lá, escreve. Mas faz uma análise mental, assim, do que você achou. Tipo, cara, nossa, gostei muito. Tiveram duas músicas que me pegaram bastante. Eu acho que é importante, eu acho que é legal. Não é mais que importante, é divertido fazer isso. Eu acho que a gente cresce muito, não só como, né, como apreciadores da música, mas também como, sei lá, pessoas, né? Acho que a gente acaba enxergando a arte de uma outra forma e dando bagagem para os nossos... bagagem auditiva e referencial pra gente. Então, só por isso eu acho muito importante. E é isso, obrigado por me fazerem companhia também. Fiquem à vontade para concordar, discordar nos comentários. E é isso, obrigado por terem me escutado. Um abraço e até a próxima. Fui.